Olá, querido amigo, querida amiga aí do pequeno grupo, que bom estarmos juntos. Olha, nós vamos começar uma jornada, você já estudou um pouquinho a Bíblia, já cantou, já conheceu algumas pessoas que talvez você nem conhecesse e agora você começa a se familiarizar nesse pequeno grupo tão especial que você está participando. E eu acho muito importante nós gastarmos um tempo para refletirmos mais sobre a palavra de Deus. Nós estamos buscando entender e compreender melhor o plano da redenção. E durante essa semana deram o título de O Resgate, porque todos nós estamos perdidos em nossos pecados, em nossas debilidades, em nossos medos, nossos traumas. E é tão bom quando a gente se sente resgatado, quando a gente é resgatado. Acho que todos nós já vimos filmes, lemos livros, assistimos documentários de pessoas que se perderam, se machucaram gravemente e depois foram resgatadas. Que alívio ao final do livro, do documentário, do filme, a gente descobrir como ela foi resgatada e como Deus cuidou da vida dela. E é tão bom quando você assiste um filme baseado em cenas reais, né, em uma história real, e aí então aparecem as fotos ou os vídeos das pessoas reais. E a gente fica feliz por perceber que aquela pessoa não teve o seu fim naquela tragédia. Agora, para que haja um resgate, é necessário que haja alguém perdido. E se você não se sente perdido, não significa que você não esteja. Porque existem milhões de pessoas que estão perdidas dentro de si mesmas. Estão sofrendo, a família está sendo destruída, os filhos estão se afastando dos pais, a pessoa vive em depressão, muda de um psicólogo para o outro, faz terapia de casal e nada resolve. Querido, é preciso que você dê uma chance ao Senhor Jesus. É preciso que você clame ao Senhor Jesus para que Ele direcione a sua vida. Eu me lembro de ter lido um livro extraordinário, até indico para você. O nome desse livro é Não Há Silêncio que Não Termine, de Ingrid Betancourt. É a história de uma mulher, uma história verídica, de uma francesa que também tem a cidadania colombiana. Ela era uma senadora candidata à presidência da Colômbia e então ela é sequestrada pelas Farc e ela fica 7 anos em cativeiro. Eu disse 7 anos. As tentativas de fuga, os sofrimentos, as angústias de Ingrid Betancourt e depois a forma hollywoodiana como ela é resgatada é algo extraordinário. Que alívio ao final de um livro de quase 1000 páginas você perceber que o final dela foi feliz e que ela foi resgatada. Tudo que Deus quer é que você seja resgatado. Tudo que Deus sonha é que você se sinta abraçado, amado, protegido, cuidado por Ele. Porque Ele de fato está aí ao seu lado, Ele ama você, Ele conhece a sua estrutura. Deixa eu ler um texto da Bíblia com você nesse momento. O texto está no livro de 1 João, não é o Evangelho de João, é lá no finalzinho da Bíblia, bem pertinho do Apocalipse, em 1 João, no capítulo 3, nós lemos o seguinte a partir do verso 3 também. E todo aquele que nele tem esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele, Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo o que vive pecando não o viu nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Deixa eu tentar explicar um pouquinho a aplicação desse texto que eu quero fazer. Olha só que importante para você e para mim. Todos nós temos pecados, certo? Agora, sabe aquele pecado que você tenta vencer já há muito tempo e não consegue? Você luta para vencer, mas não consegue vencer. Sabe por que você não vence esse pecado, mesmo você já tendo prometido para você inúmeras vezes, mesmo com sentimento de culpa depois que você comete o pecado? Sabe por quê? Por uma única razão, você não vai vencer esse pecado. Não vai vencer. Pare de achar que você vai vencer o pecado, porque você não consegue vencer o pecado.
É como você pedir para que eu entre num prédio de 15 andares, entre ali e me aproxime da coluna central, empurre aquela coluna e o prédio caia. É impossível, porque a força que eu empresto contra a resistência do prédio é muitas vezes menor. Eu não tenho forças para empurrar o prédio, eu não tenho forças para destruir aquela coluna. Não dá. É por isso que a Bíblia declara que Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. Foi isso que ele veio fazer, destruir as obras do diabo na minha vida. Como eu não tinha condições de vencer o pecado, Jesus Cristo vem e ele me resgata, porque eu não consigo sair do buraco que eu estou. Eu não consigo sair do lamaçal do pecado, essa areia movediça que me prende no erro, me prende na tristeza, na depressão, que me prende em lugares, em situações que traz tanto sofrimento à minha família, à vida dos meus filhos, à vida dos meus pais. Sabe, quando você estender a mão e permitir ser resgatado, você vai entender melhor esse texto. Se eu pudesse sair do lugar onde eu estou, Jesus Cristo não precisaria ter vindo a essa terra. Bastaria ele me informar, e você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, e aí então vai dar tudo certo, você vai para o céu. Gente, não é assim. Eu não consigo vencer o pecado que habita dentro de mim, e você também não. É por isso que precisamos de um resgatador, de um libertador, de um salvador. E olha, Jesus Cristo teve que ir a lugares extremos, ele foi e visitou a segunda morte, a morte eterna, para trazer de lá as chaves da morte, e informar a você e informar a mim, que eu e você não precisamos mais temer a morte, porque ele venceu, e porque ele venceu, você e eu temos esperança de vida eterna. E durante toda essa semana é sobre esse resgate que vamos tratar. Um Deus que não se cansa de amar, que vai em busca do filho que se perdeu, que ama você, que entende as tuas dores, entende o seu sofrimento, entende a sua angústia, não condena você pelos seus pecados, pelo contrário. Jesus Cristo disse: eu não vim buscar os santos, eu vim chamar os pecadores. Ele veio buscar e salvar o que se perdeu. Por isso você pode e precisa acreditar. Existe um Deus maravilhoso que ama você, está perto de você, e Ele veio essa semana de maneira muito especial resgatar você e a sua família. Que Deus te abençoe nessa jornada e que durante toda essa semana eu e você possamos estar mais perto do nosso Salvador. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, obrigado porque o Senhor desceu do céu e veio nos resgatar. Te agradecemos porque, embora o pecado seja poderoso sobre nós e em nós, o Senhor é mais puro do que o nosso mais profundo pecado, e o Senhor pode nos purificar e nos limpar de todo mal. Permaneça conosco durante toda essa semana, Senhor, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.